Oi, gente, tudo bem com vocês? Essa daqui é a proposta da aula de hoje, uma necessaire box utilizando plástico cristal, tricoline e no forro eu usei o bagum. Eu vou ensinar a fazer esse acabamento aqui para o zíper ficar todo embutido. Mais uma proposta aí para o Dia dos Professores. Eu espero que vocês gostem do vídeo, que aproveitem a aula. Se gostarem, deixa um like e se inscreva no canal. Já deixei tudo cortadinho aqui, vou explicar. A gente vai fazer junto essa peça, então vem comigo, vamos costurar. Nossa necessaire vai ter 30 centímetros de zíper. Então, de largura. Eu cortei um pouco a mais, sobrando para facilitar na hora de fazer o cursor. Aí nós vamos cortar para o fundo da necessaire 30 por 17 no tricoline e eu tô usando como forro o bagum. Então, 30 por 17 no bagum e no tricoline. Como eu tô usando o bagum, eu nem estruturei a peça, achei que ela ficou bem firme. No plástico cristal, nós vamos cortar 2 vezes 30 centímetros por 7. 2 vezes 30 por 7. Para o acabamento lá do zíper, nós vamos usar 4 partes de 30 por 4 centímetros. E nós vamos preparar 2 puxadores com esse retalho de 12 por 6. Aí eu dobrei em forma de viés, vou passar uma costura, depois eu vou dividir no meio e vou ter 2 puxadores. Nós vamos começar colocando as 2 tirinhas do plástico cristal, nós vamos colocar aqui, ó, de um lado, nós vamos alinhar aqui, ó, o plástico cristal com o tricoline. Aqui a gente faz devagar, porque o plástico cristal, ele escorrega, né, no tricoline, mas a gente com um pouquinho de paciência dá para fazer direitinho. Agora eu venho com o bagum e coloco ele frente com frente para a frente do meu tecido. O plástico vai ficar no meio e eu vou alinhar eles aqui, ó. E vou passar uma costura pé de máquina aqui, juntando essas 3 partes aqui. Pronto, ó, já prendi aqui. Agora nós vamos colocar o plástico desse outro lado. Então eu pego o outro retalho de plástico cristal, vou fazer a mesma coisa desse lado. Então, ele ficou assim, agora nós vamos virar. Para virar, como aqui nós temos o plástico cristal e aqui o bagum, para ele não amassar muito, aí eu vou esquentar um pouquinho com o secador de cabelo, porque aí ele fica bem mais molinho para a gente virar sem ele amassar muito, tá? Agora nós vamos pespontar aqui e aqui. E vamos também fechar essa parte aqui. Nesse ponto, nós já vamos marcar o meio aqui, ó. A gente une essa parte aqui do fundo. E vamos deixar um piquezinho aqui no meio para ficar com o nosso meio bem marcado. Agora nós vamos colocar o nosso zíper. Nós vamos usar 2 tiras aqui de viés para esse lado e 2 para esse lado, para que o acabamento fique por dentro e por fora do plástico. Então eu vou dobrar aqui ao meio, alinhei meu viés aqui com o plástico cristal dobrado ao meio, vou virar, vou fazer a mesma coisa com esse.
e vou alinhar ele aqui desse lado. Então, o meu plástico ficou no meio dos dois. Dessa forma. É bom também que eu não vou costurar direto no meu plástico, a costura flui melhor também. Então, eu vou pegar aqui com o meu lado direito virado para cima, eu vou colocar o meu zíper virado para baixo. Vou deixar uma ponta aqui sobrando para cima. E vou segurar tudo junto aqui. Agora sim eu vou costurar tudo junto. Posso costurar do lado do meu zíper e encostar o meu calcador aqui na cremalheira do zíper. Então, eu fico com esse resultado. Agora, eu dobro. E vou fazer o acabamento dos dois lados. Esse aqui eu vou virar pra cá, pra dentro, pra dar o acabamento aqui no meu zíper. E esse aqui eu viro pra baixo e ele vai ficar aqui com um debrum. Então, eu vou devagar, ajeito aqui. Primeiro, eu vou passar uma costura aqui, ó, me preocupando com essa parte, com esse viés de baixo. Então, eu fiz o acabamento aqui. Agora, eu vou virar e vou fazer um pesponto aqui para prender o meu debrum daqui, do lado de cima. Agora, nós vamos fazer o outro lado do mesmo jeito, né? Agora, eu vou destacar o meu zíper aqui. Então, coloquei aqui um do lado e outro do outro, no meu plástico no meio. Venho com o meu zíper, cremalheira, os dentinhos virado para baixo, direito com direito. Deixo mais ou menos o mesmo tanto de zíper, não precisa ser exato. E vou costurar novamente. Agora, nós alinhamos aqui o nosso zíper. Eu vou cortar aqui para eles ficarem na mesma altura. E aí, eu já vou tentar colocar o zíper com ela do lado avesso. Eu viro aqui. Como agora eu já sei que o meu zíper tá na altura correta, eu vou colocar o cursor. Então, coloquei aqui o zíper, vou deixar ele aqui no meio. Agora, eu já vou cortar aqui o excesso. E aí, a gente vai centralizar, onde a gente marcou o meio com o zíper. Vamos marcar aqui. Vou terminar aqui o puxador. Dobro. E vou colocar aqui bem centralizado, onde tá o meu zíper.
E agora eu vou fechar esses dois lados aqui. Feito isso, nós vamos riscar a nossa caixinha de leite aqui, 3 centímetros da costura para cá e da dobra para cá, assim, 3 e 3. Vamos desenhar os nossos quadradinhos e vamos recortar. O acabamento aqui eu vou fazer com viés, eu corto 2 centímetros do bagum mesmo, dobro ao meio, ele é corte a fio, né, não vai desfiar, então eu vou colocar ele aqui e vou passar uma costura. Falta somente a nossa caixinha de leite. A gente vai fechar agora os 4 lados. Para não grudar aqui nessa hora que a gente vai costurar o plástico direto, você utiliza o pezinho de teflon ou você pode passar um pouquinho de hidratante aqui nessa parte para a máquina escorregar bem. Depois de costurado, eu vou fazer o mesmo acabamento em cada ponta com o bagum. Olha, tudo costurado, todos os lados, né? Só a gente dá uma limpada. Aqui. Agora, para virar, eu vou novamente utilizar o secador de cabelo para amolecer um pouco o plástico e virar sem dificuldade. Ó, ele morninho. Eu viro com facilidade e ajeito a peça. Olha, a nossa peça tá prontinha. Esse plástico cristal, ele é gramatura 20. Se você fizer com o 30, vai ficar mais durinho, mas ó, ele tá bem firme, bem estruturado assim também. Uma peça super rapidinha de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse modelinho, essa forma de fazer. Muito obrigada por terem ficado até o final do vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau!